9 segredos psicológicos das mulheres que os homens não conseguem entender. Para alguns homens, entender a física quântica e outras ciências às vezes parece mais fácil do que entender os pensamentos e atitudes das mulheres. Em alguns casos, isso até faz sentido porque homens e mulheres muitas vezes pensam e respondem a situações comuns de maneiras muito diferentes devido a costumes, regras e expectativas sociais. No entanto, as dificuldades de comunicação e compreensão entre os sexos não devem ser um problema. Se você acha difícil organizar racionalmente algumas das atitudes das mulheres, talvez as explicações e conselhos que temos para dar neste assunto acabarão por ajudá-lo. Bem-vindo a mais um vídeo, mas antes de começar o vídeo, recomendo que você fique até o final. Nesse vídeo vou te falar sobre alguns segredos da mente feminina que vão ajudar a facilitar a vida dos homens, pois o último é o mais importante, então para não perder nenhum, assista ao vídeo até o final. Aqui estão alguns segredos da mente feminina que ajudam a facilitar a vida dos homens. 1. A atração por bad boys é genética. Você com certeza já viu situações em que uma garota tem vários pretendentes aos seus pés, mas ela sempre acaba escolhendo aquele que se parece com o vilão. Isso ocorre porque as mulheres, mesmo inconscientemente, procuram parceiros que pareçam fortes, inteligentes e confiantes. Nos tempos primitivos, essas características garantiam a sobrevivência da prole e eram associadas a parceiros ideais. 2. Nem sempre entendem você não entende indiretas. As mulheres tendem a ser mais empáticas que os homens e acabam tendo as mesmas expectativas em relação ao sexo oposto. No entanto, nem sempre conseguem ser tão sensíveis e perceber algo sem usar a linguagem. Enquanto eles podem entender as nuances de seu comportamento, mesmo que seja um pouco exagerado e nada às vezes, os homens não levam tudo de ânimo leve. Para evitar problemas e má comunicação, uma boa solução é não parar de se comunicar e discutir os problemas, deixando tudo sempre bem claro. 3. Mulheres tendem a se culpar o tempo todo. Muitas vezes, quando eventos negativos acontecem na vida das mulheres, elas têm uma tendência de atribuir ao menos parte da culpa às suas próprias atitudes e pensamentos. Por exemplo, se um homem diz que se sente mal por não ter sentimentos retribuídos, ela pode achar que é culpada por isso, ao invés de simplesmente pensar que o rapaz precisa entender melhor a situação e se resolver com o seu coração. 4. Elas precisam trabalhar mais para obter sucesso. Historicamente, as mulheres não têm tanto sucesso profissional quanto os homens. Não porque elas são mais incompetentes, mas sim pela falta de espaço e oportunidades que recebiam, já que precisavam cuidar da casa e dos filhos enquanto o homem liderava a família. Hoje em dia, a situação evoluiu, mas a maioria das mulheres ainda se divide entre funções e precisam de muito mais esforço para receber o mesmo reconhecimento que os homens, o que pode provocar muito mais cansaço físico e mental, gerando estresse. Da próxima vez que você pensar que uma mulher está de frescura ou TPM, pense melhor. 5. As mulheres têm as mesmas habilidades matemáticas que os homens. Novamente, devido ao preconceito, muitos acreditam que as mulheres são mais lentas ou prejudicadas no raciocínio em comparação com os homens. Este é apenas um mito baseado no fato de que há menos mulheres cientistas do que homens. No entanto, sua ausência é resultado de vários outros fatores sociais e históricos não relacionados à inteligência. Vários estudos mostraram que não há diferença na forma como os dois gêneros pensam quando se trata de habilidade matemática. 6. Mulheres não gostam de muita insistência. Se você quiser conversar com uma mulher ou convidá-la para sair e ela não corresponder às suas expectativas, ela simplesmente não está interessada. Não é um elogio ou uma atitude excessivamente insistente que muda isso. Talvez você pense que água mole em uma rocha dura não será ruim, mas com as mulheres, você pode mostrar um comportamento compulsivo e rebelde que vai te incomodar. 7. Elas são mais viciadas em doces. Observando as pessoas ao seu redor, talvez você perceba que existem muito mais mulheres viciadas em doces e sobremesas do que homens. De acordo com alguns cientistas, isso acontece porque o corpo feminino simplesmente precisa de mais doce do que o masculino, assim os hormônios conseguem ajustar o nível de açúcar no sangue. 8. Nem todas elas possuem o mesmo instinto maternal. Muito se fala do sentimento de ser mãe que toda mulher precisa viver, mas ele não é tão natural assim em todas elas. Apesar de biologicamente as mulheres estarem prontas para isso, algumas delas não têm esse instinto tão apurado.
Na verdade, pesquisas científicas mostram que até mesmo alguns homens podem demonstrar mais instinto maternal do que mulheres, o que quer dizer que ele não está ligado ao sexo, mas sim ao fato de cuidar de uma criança. 9. Mulheres não se arrumam para os homens. Antes de você pensar que uma mulher está usando maquiagem e vestidos novos e caros para te impressionar, pense duas vezes. Alguns estudos apontam que, na verdade, elas se vestem muito mais para impressionar outras meninas do que os homens. Além disso, por conta de pressões sobre a aparência feminina, algumas delas investem nisso para compensar baixa estima, idade ou defeitos que veem em seus próprios corpos. Com essas informações, será que você está pronto para entender um pouco mais sobre as mulheres? É sempre bom lembrar que, apesar dos estudos e generalizações, cada personalidade é individual e deve ser respeitada, então busque entender os relacionamentos por meio do diálogo cada vez mais presente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações que nos ajudará muito e é de fundamental importância para ser entregue a mais pessoas, e uma forma de gratidão.